essa parte do network que essas viagens fazem é muito Não melhor tem do que um preço, né? diploma. É Ela te muito. leva em cada lugar. Meu, aí os caras abriram minha mente assim de uma forma que nada, pode abrir na rua, que você vai ver seu faturamento vai Arrisca. dobrar, pode arriscar, você tem que vender essa marca, é isso, é aquilo. Gente, eu falo muito, é muito importante mesmo essas viagens. Assim, eu falo para Uhum. vocês se esforçarem. Eu quero muito que quem nunca ganhou uma viagem, que faça uma viagem, porque é um divisor de águas, É. né? Nossa Você senhora. conhece pessoas, abre sua cabeça, não perca a oportunidade, nem que seja um evento, sei lá, no seu ER, só da sua cidade, só no local. Vá até lá, porque faz muita diferença. Oi, gente, estamos aqui começando mais um episódio de Minha Revenda Talk. E você sabe, né? Esse podcast nasceu para inspirar, para ensinar, para todo mundo que é da venda direta, para poder se conectar com os grandes, pequenos, com tudo que se faz, para conhecimento mesmo. Mas antes de começar, gente, vem a sessão que eu tenho que pedir para vocês. Por favor, é muito importante, não custa nada para você, mas para a gente faz uma diferença. É muito, muito, muito importante que você se inscreva no canal. Muito importante que você curta, compartilhe, sabe? Dá o joinha mesmo. Para você pode ser uma coisa simples, mas para a gente é essencial que você faça isso, tá bom? Então, gente, por favor, não deixem de curtir. Mas a gente está aqui hoje graças a os nossos patrocinadores, porque a gente está aqui porque tem patrocinador que acredita na gente e mais importante do que isso, eu acredito neles, porque senão é muito além do dinheiro, sabe? É além de trazer para vocês através dos nossos patrocinadores, trazer também novas oportunidades, trazer soluções. E falando em soluções, o nosso patrocinador de hoje é o Nano System. Muita gente me pergunta, gente, é normal, eu recebo, acho que todo dia, alguém me perguntando qual o sistema que você usa, qual o sistema que você usa na loja, como que você faz para gerar estoque, para acertar a precificação, PDV na frente de caixa. Eu estou revelando meu segredo através do nosso patrocinador. Tem aqui na tela um QR Code onde você vai conseguir conversar com o pessoal da Era System, que são os donos do sistema Nano, e eles vão poder esclarecer para você, mas eu tenho certeza, gente, ó, e não é por acaso, não, acho que esse é o quarto sistema que a gente treinava, tentava, via, e depois que a gente conheceu o Nano, já são 8 anos que a gente nunca mais trocou, porque é um sistema que dá muito certo para a gente, tá bom? Fica a dica aí, dá uma olhada, procura conhecer esse sistema que vale a pena. Bom, gente, e hoje eu trago aqui um convidado muito especial, mais do que um convidado especial, é um grande amigo e é um cara, gente, que assim, trabalhava CLT e deu uma grande guinada na vida, resolveu empreender aí, sei lá, com o dinheiro da rescisão, a gente vai saber, vai conhecer isso e hoje, com certeza, é um dos maiores nomes da venda direta, mais do que isso, é um grande empreendedor que já tem a sua própria marca. Tá? Ele tem a marca Intense Secret, que eu particularmente vendo muito bem nas minhas lojas. E você também pode vender. O Robson vai contar um pouquinho para a gente. Já falei o nome. Bem-vindo, Robson. Olá, Márcia, obrigado pelo convite. Tenho muita admiração por você. Já te conheço aí de longas datas, né? Mas de verdade mesmo, de coração, tenho muita admiração porque você é uma pessoa que fala umas coisas assim que eu gravei, né? Que não deixa passar oportunidade. Você sempre tá por dentro de tudo. E eu acho que isso daí é uma virtude que você tem. Parabéns, viu? Ah, obrigado, Robson. Isso é uma coisa. Nossa, você falou assim uma coisa super importante, porque esse podcast nasceu para isso. É. Nasceu para a gente já estar à frente, sabe? Para a gente Hum. trazer novidade, para a gente não perder nenhuma oportunidade. E eu não ia perder a oportunidade de ter você aqui com a gente, com a história tão interessante que você tem. E está vendo, né, gente? Também vamos quebrar de uma vez por todas aquela história de que venda direta é para mulher, que não tem homem. Você sabe, Robson, que eu sou do tempo que era só mulher. Ah, mas você sabe que quando eu comecei tinha um pouco de preconceito também, né? Tinha Porque preconceito de se tinha, o pessoal trabalhar com isso. estranhava, né? Então, já contando do início, né? Uhum. Eu trabalhei 9 anos CLT em laboratório, me formei em farmácia. Na verdade, quando eu estava para me formar em farmácia, eu acabei sendo demitido, faltando 6 meses para terminar a faculdade.
Mas, Você se formou e queria seguir para na você ser verdade, farmacêutico, não, já não. como eu trabalhava já no laboratório, então você já quer fazer uma carreira lá dentro, né, Sim, na época. Só que nesse tempo eu já comecei a vender perfume. O que que aconteceu? Vendia perfumes da Natura na faculdade. Então já você começa por vendia, aí. mas por quê? Por necessidade? O que que Ah, era? O não, empreendedorismo? o que que aconteceu? Veio a oportunidade da minha prima me levar na casa de uma pessoa Hum, para comprar um creme de mão. para Aí, você, você ia só para comprar. ela, eu só Ah, ia ela junto, foi só comprar. fui junto com ela. E quando nós chegamos lá, ela apertou o interfone e tinha muita gente. Aí eu já cresci o olho, né? Então, desde criança, eu já vendia doce na garagem de casa, eu trabalhei em cantina de escola, eu cheguei a olhar carro quando em casamento para fazer meu dinheiro, Pra então fazer sempre dinheiro. corri atrás das coisas. E sempre me crescia o olho quando eu vou nos lugares de ver as oportunidades. Falei, nossa, quanta gente, né? E ela vendia tudo que era produto de catálogo. E eu não conhecia nada. Mas me veio isso na mente, né? Eu acho que você pode dizer que você é um empreendedor nato? Ah, eu acho que sim, acho que já tá no Já tá. sangue, né? Tá no Então, você sangue. sabe que isso é uma questão interessante. Eu acredito nisso, que tem pessoas que são empreendedores natos, mas eu, por exemplo, não sou. Eu Ah, não é? sou. Eu, pelo Caramba. contrário, gente, eu sempre gostei de salário fixo, de fundo de garantia, férias, eu gostava disso. Até eu entender que o fixo é tão fixo que você fica fixo É, pro né? resto da vida. E aí eu me tornei uma empreendedora por necessidade. Então, eu acho que é interessante a gente dizer também, porque às vezes tem, eu acredito que tem É, empreendedor nato, meu filho, meu esposo são empreendedores natos, mas também tem aquela pessoa que se torna empreendedor por necessidade, que foi o meu sim. caso, né? Pura necessidade. No meu caso não foge muito disso. Eu sempre gostei de empreender. Eu também vendi Fator 5 no trabalho, não sei se Ah, eu você lembro lembra. disso, Não sei nem lembro. se tem ainda, né? Tem, ainda existe, tem sim. Mas então, eu terminando a faculdade, aí quando eu fui dispensado do laboratório, tive que pagar os atrasados da faculdade e me sobrou R$ 5.000. E é a sua Foi rescisão, aí isso foi o que sobrou. Aí veio, você fica sem chão, né? Que você tá, por mais que eu tava 9 anos no lugar, você você fala, foi pego de meu, surpresa. E por que, o eu, que que ocasionou essa demissão? então, ixi, aí é uma longa história, É, né? Porque envolveu pessoas lá dentro e eu fui no bolo. foi no bolo, Mais ou menos entendi. isso. Mas é assim, Deus sabe o que faz, né? Sim, Da diversidade uma oportunidade. Porque eu saí de lá foi onde deu. Eu saí de lá sem chão e foi aquilo que me fez dar uma guinada na vida, né? muito bom. Então, quando eu saí de lá, É empurrar a vaquinha do precipício, é a velha história, é, né? Te empurraram. aí eu lembrei lá do Ah, negócio da quando você mulher. foi na mulher lá que vendia Natura e que tinha um monte de gente, você ainda estava empregado. Tava empregado. E Então, aí eu tava você, saindo de lá já, né? ah, Mas eu tava com aquilo aí na já cabeça. olhou, falou, olha, Aí eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, posso abrir uma lojinha aqui, uma pronta entrega aqui, com 25% de desconto, que naquela época, você lembra que era era de o coisa de auge, né? desconto, era. Todo mundo dava 25% de desconto. Menos eu, que eu nunca dei. É. Aí, Márcia, você imagina, você até conhece minha mãe, né? Ela é bem segura, mas ela, filho, o pessoal fica pegando fiado, vai ficar devendo. Falei assim, não, mas pode ficar tranquila que não vai ter Porque fiado e ela já tal. era uma revendedora, então ela Na sabia da ver- história do fiado. Não, na verdade, uma revendedora deixava uma caixa com ela para revender para ela. Isso acontece muito, né, na venda direta, o Isso, desdobramento. Uma vende, que vende, que vende e vai assim. Sua mãe era isso. revendedora de uma Uma revendedora. revendedora, mas não se dedicava muito. Ela trabalhava em escola, né, inspetora de aluna, depois na secretaria. Então, no fim, ela deixou. Só que tinha um problema também. A garagem da minha mãe era cimento e tinha o muro para pintar tudo. Então, desses 5.000, eu ainda tive que fazer essa Já teve mini que fazer a reforma. reforma, preparar Beleza. e comprar móveis. Aí, não Não. comprei muita coisa. O que que eu fiz? Comprei uma mesa e 2 prateleiras de ferro. E eu e o meu irmão mais velho fizemos um panfletinho. Aí, tô pulando uma parte, né, que eu tive que entrar em contato com a Natura. E não existia esse modelo dentro da Natura, de pronta entrega. Ah, você pensou que existia? Eles Você falaram, não gente, não sabia que era existe. só uma As, revendedora. as pessoas que criam, né? Aí ela falou assim, olha, faz o seu cadastro. Daí eu falei assim, olha, me fala o que vende, que eu não sabia nem o que Você nunca vendia. tinha ouvido falar, por exemplo, de redes catálogos ou de Nada, rede de nada, lojas maiores, que sabia? Você não sabia. A única nada. coisa que você sabia era Era lá, da Nádia lá de Mauá, lá de que era Mauá. famosa. Famosa. Eu lembro muito da Nádia. Isso. Então, era isso que eu tinha na cabeça. Aí veio a pessoa, inclusive a consultora da Natura, que falavam CNO, né? Que Sim, era naquele tempo. orientadora. É. Ela me fez comprar, eu lembro, um monte de óleo trifásico, E ganhava um ela refil precisava bater a que nem meta vendia dela com esse muito. golpe. Eu me lasquei, né?
em partes. O que que aconteceu? Mesmo assim, eu comprei algumas coisas, coloquei na prateleira, eu e meu irmão panfletamos no bairro durante a semana, aí fiquei lá, deixei o portão da minha mãe aberto, fiquei lá na mesa sentado esperando. Falou, nossa, quanta gente. Aí eu coloquei, eu tava tão assim, sonhando, que eu coloquei, olha a vergonha, não pode ser uma vergonha que eu quero passar, meu. Aí meti lá, fila aqui. Falei, cara, Não acredito, você meu, põe na eu parede já, a eu já plaquinha. achava que ia ter uma fila no primeiro dia, que eu fiquei com o negócio da cabeça da mulher lá, que tinha fila e tinha senha, aí eu meti fila aqui. Mas beleza, foram 3 pessoas. No outro dia eu tirei a plaquinha, né? Eu falei, ai, meu Deus. Ó, gente, mas olha, uma coisa importante para a gente destacar aqui é que às vezes a gente vê alguém, como o Robson viu lá, uma mulher que tinha fila para atender, e Uhum, aí ele imaginou que se ele fizesse, abrisse uma porta, ia ser. desse o mesmo desconto, o mesmo produto, ia ter. Mas existe uma coisa que se chama tempo, é um Uhum, caminho que a gente tem que percorrer. Né? Então, às vezes, exatamente. você também que está aqui ó, assistindo e está achando, nossa, mas eu sou pequena e não vou ser grande, não sei o quê. É uma questão de tempo. Com certeza. O sucesso do dia para a noite leva anos Leva para anos. acontecer. Isso porque a gente ainda tem sorte que nós trabalhamos com produtos bons, né? Produtos que Sim, se vendem sozinho. verdade. Então acho que isso foi um grande fator aí para eu conseguir dar certo também. Não um dos, né? Porque tem várias coisas. Mas foram os 3 clientes lá na loja, chegaram lá e não tinham os produtos, obviamente. Mas eu Os peguei o. clientes foram pedir justo o que você não Ah, mas não tinha. tinha quase nada, né, Márcio? Então Ah, tava bem. tava tudo E era certo, não pronta era tão entrega, surpreendente. faixa com 25% de desconto. Meu Deus. Cara de pau, né? Aí, mas mesmo assim, eu peguei o contato deles, dos 3, fui lá na Nádia, comprei e levei na casa deles. Por quê? Eu tinha que ganhar o cliente. E eu perdi, não perdi dinheiro, eu investi Isso. nisso, né? Então eu comprei o que não tinha deles, levei na casa deles e assim começou tudo. Aí foi indo, um dia, outro, tal, foi passando. Aí chegou uma época que eu falei, putz, começando a vir boleto pra pagar e faculdade, você tem que fazer Ah, você ainda não tinha reposição. nem se formado ou Tá, já faltava tinha? 6 meses pra me formar. Aí, Você não pensou em procurar outro emprego? Você pensou naquele primeiro em momento, não. empreender. Naquele Você momento, já tinha não. descoberto a pólvora, sabia que era tão É, maravilhoso? mas era tudo novo pra mim. Eu não sabia o Sim. que era um blush, meu, não sabia Não, é muito nada. complicado. Eu imagino que para homem é mais difícil O ainda, que, o que né? eu tinha era cara de pau e aí saber lidar com pessoas, que é o principal do nosso negócio. Verdade. Isso aí é uma frase que eu já ouvi falar que bate muito com isso, né? Que a pessoa assim, eu trabalho no ramo de cosméticos para atender pessoas. Não, a gente trabalha no ramo de pessoas para vender cosméticos. Ah, Tudo é perfeito, boa. pessoas. Então, o Verdade. relacionamento, de você saber receber um idoso, saber receber uma mulher, você saber de ter aquela adaptação ali no momento, É, né? não, e eu De acho que isso também tem muito da pessoa. Realmente, Robson, você tem isso, a né? resiliência, né? De É, você não, e saber, você recebe tão bem tem um que. idoso quanto uma pessoa Isso. nova, você tem isso mesmo. Aí tem isso, né, Márcia, de pessoas. Mas foi indo, né? Começou, daí deu uns 6 meses, o negócio, a água começou a bater na bunda, né? Eu falei, putz, grilo, né? Aí eu falei assim, vou ter que arrumar um emprego. Aí arrumei um Por quê? Porque emprego, começou a vir a fatura. Apesar que você não começou a pagava vir. nem aluguel, nada, né? Não, mas o que acontece? O que eu tava fazendo? Eu falo, né? Para você empreender, você tem que ter coragem, você tem que ter raciocínio rápido e poder de decisão rápido. Se chegou um boleto, eu não tinha dinheiro para pagar, o que que eu fazia? Eu ia lá no Carrefour, fazia um cartão deles com limite para postergar o boleto. Eu lembro Olha, que eu se fiz virando, cada né? coisa que você não tem Eu noção. conheço. Mas não As atrasava. técnicas de não. Mas é isso, você tem que ter jogo de cintura e raciocínio rápido, isso é empreender, cara, e poder de decisão. O cara que fica ali pensando muito, a coisa vai passar e você vai ficar para trás. Ok, aí peguei, tava difícil, arrumei emprego de vendedor de reagente químico e deixei minha prima lá Que é cuidando para claro. mim. Mas não fechou. Não fechei, não, Não eu tinha fechou, certeza já que ia dar tinha certo, começado, ainda mas acreditava. eu precisava de uma renda para ajudar a Mas pagar os é boletos. difícil, a gente sabe, é difícil no começo, né? Sim, eu pagava R$ 20 para minha prima por dia e ela fechava na hora do almoço. Aí todo dia eu ligava, e aí e tal. Ela falava, hoje veio 2 clientes, hoje não sei o que e tal. Aí foi quase 6 meses isso. Aí veio a época sazonal. Foi aonde eu fiquei conhecido no bairro. Que Porque foi daí o eu quê? Dia comecei. das Mães, alguma coisa assim, Isso, Natal. veio Natal. Aí eu comecei a comprar os Natal. kits. Aí deu um boom, eu falei, opa, eu vou pedir a conta depois de 6 meses. Depois do Natal, você viu que dava para se manter. Isso, aí pedi as contas lá do trabalho, aí me dediquei à loja, aí eu ficava com ela lá. Aí eu lembro que quando começou mesmo a virar, eu falei, nossa, vendi R$ 600 num sábado. Eu falei, meu, vendi 600 pau num É muito sábado. Você gostoso, fala, né? meu, pra quem tava aqui, começou o negócio a andar, tal.
E aí começou tudo, Márcia. Olha, gente, isso é muito legal. A gente vê o Robson contando assim do começo dele, mas o Robson, e depois acho que você tem que falar, né, que ele tem um sócio, o Sim, Alexandre, vai entrar mas agora. eles são com certeza dos maiores, né, Ah, Robson? a Tá gente tá assim, entre os a maiores gente está também. falando de qual a sua estrutura, Robson, hoje? Ah, hoje a gente tem 13 lojas, tem um 13 lojas. centro de distribuição, a gente tem um Tem a venda escritório, tem online, a venda online, os marketplaces tem uma e tem a marca marca. própria também. Hoje eu sou sócio do seu filho, Ah, verdade! Ninguém nem sabe do disso, é verdade, agronegócio. né? Ele é sócio de uma academia, né? Eu Você sou dono de uma foi academia também. expandindo Ah, os negócios mesmo, né? eu não consigo parar, mas é até ruim, Sempre né? querendo Porque mais. eu não consigo ficar quieto, mas é coisa minha, né? Não E tem jeito. nessas 13 lojas tem franquias da Natura também, né, Rob? Nós tínhamos 6, hoje nós temos 4 franquias da Natura, o restante O restante multimarcas. é tudo lojas multimarcas. Multimarcas. Ah, legal. Muito Então, bom. aí comecei a rever o Alexandre, que é o meu sócio hoje. Tá, vamos lá. O Alexandre estudou comigo no colégio por pouco tempo, por 6 meses. Eu me formei em técnico de contabilidade, né? Eu saí de Do lá, colégio, antes do da faculdade de colégio, e farmácia. ele foi para informática. Aí começamos um amigo de boteco, aí a gente se encontrava lá no bairro, e eu já conhecia ele de infância, a turma dele começou a se dispersar, ele veio para minha turma. E aí você fala, poxa, eu tava precisando de um sócio, e você sabe com quem que você anda. Aí a pergunta que todo mundo faz pra mim, cara, como que é sócio? Eu falei, cara, ter um sócio, você não tem que ver o bolso do cara, e você tem que ver o quê? Se o cara tem um senso de coletividade, o cara que Caramba. vai viajar com você, se ele tá preocupado ali, não é aquele cara folgado que quer ficar com o melhor lugar, eu e ele sempre se preocupamos ali com o coletivo mesmo. E caráter é o principal. O restante, é claro que você não vai pegar uma pessoa limitada, um nó cego, né? Mas modo de falar. É, mas o Alexandre, eu lembro que ele era super inteligente e tudo mais. E o detalhe, eu sou um cara mais expansivo, que vou pra cima, o Alexandre é conservador. Então foi Um um equilíbrio. vai Foi um equilibrando. equilíbrio. Então o Alexandre me ajudou muito nessa parte de sistema. O primeiro sistema que a gente teve foi ele que fez, da Ah, foi ele que loja. fez. E por falar nisso, você usa o Nano, né? Você A conhece gente o Nano? conhecemos, a gente usou bastante tempo o Nano. Eu indico muito o Nano pro pessoal. Porque Vale a pena muita mesmo. gente fala, Robson, como que eu faço Qual transferência de sistema pessoa que você física para usa? jurídica? Olha, Eu falo, vai lá no Era System, lá no Nano. O Éder já tá até acostumado, o pessoal lá que eu o legal é indico. que ele, como ele já vendeu, acho que a gente já indicou, já indiquei para muita Uhum. gente, você também. Então, o Nano é um sistema que muita gente já usa. E o dono do sistema já conhece o nosso mercado, as nossas dores, né? Passa de Isso, física para jurídica. Isso isso. eu Já acho adaptado. sensacional. Inclusive dá umas mensalidades grátis, viu? Pra Ah, nós. olha, ele é patrocinador, hein, gente? Mas vale a pena mesmo. Uma pessoa muito querida, né? O Isso. Éder é o proprietário do Sim, gente sistema. Mas, boníssima. gente, vale a pena. Por favor, vão lá e conheçam. Isso é um segredo revelado, né? Mas, Isso. enfim, o Alexandre fez o primeiro sistema. Isso. E como é que foi que você chegou nele? Ele estava Então, trabalhando. Eu o lembro Alex... quando eu conheci vocês. Sim, o Alexandre era concursado da prefeitura e da Fundação Criança, se eu não me engano. Primeiro foi na Concursado, já prefeitura, estava depois ali. sempre foi CLT, né? Ele não tinha muito perfil de empreender. Aí certo dia eu tava mal intencionado. Eu fui para na hora do almoço dele e falei: "Vamos procurar um ponto comigo?" Você já estava. Já tava mal intencionado, eu Ó, tava meio flertando ele ali sem ele perceber, gente, isso entendeu? aqui ele falou, o Robson falou e pode passar desapercebido, mas é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você precisa de um sócio, mas é uma coisa Uhum, tão complicada. Quantas vezes eu já me admirei, me admiro até hoje, de como é que uma sociedade dá dá certo, né? certo, né? Dois amigos, cada um vem de uma área diferente que a outra e dá certo. Então também tem um ditado, vou também de ditado, se você quer ir longe, vai sozinho. Não, se você quer ir Não, rápido, vai vai sozinho. sozinho, mas Se se você quer ir quer ir longe, longe, vai acompanhado. Então, exato. de repente, começa a pensar aí, vai que também um sócio é o que você está precisando. E aí as características do sócio. Isso. Primeiro, ser Então, o Alexandre é um cara honesto, mais caráter, conservador, um pensamento em procurar alguém que, coletividade, né? que Uma se pessoa equilibre com que você, não necessariamente o i- mesmo que você. isso. E assim, tudo a ganância, você tem que tomar cuidado com isso, nós nunca fomos gananciosos. Tanto é que eu acho que quase 100% dessa galera, acho que até você quando começou, ninguém fez um payback para saber quando que daria o retorno, ninguém fez um Ah, ponto de não, quando eu não fiz equilíbrio. nada A gente disso. foi na raça, velho. Os Você negócios que foi também não fez, foi acontecendo. fazendo, depois a gente O viu. pessoal pergunta isso pra mim, eu falo, eu piro. Hoje em dia a gente tem uma estrutura melhor, né?
mas quase ninguém faz isso, cara. É Fala assim, pô, pensa e faz, tipo, né? o da academia que eu abri agora, eu fiz tudo isso. Eu sei que em tal mês tem que dar o retorno, quantos alunos a gente tem que ter por mês. Mas naquela época eu nem pensava nisso. Eu fui mesmo com Vamos a cara de fazendo. pau, né? Que é importante fazer, mas quando a Aí gente o tá Alexandre empreendendo. entrou com dinheiro também. Então, não, Não, não. Tô com aquele cabeção dele lá só. O que aconteceu? Nós fomos na hora do almoço procurar um ponto. Eu falei, ó, vamos procurar um ponto comigo, tal. Aí olhamos, nada de Achalé e Mauá. aí ele já estava decidido que era seu sócio, não. Ele era para Não, até então você. eu só tava flertando. O ponto era para Aí, você. Márcia, naquela época, não podia abrir loja na rua, tinha aqueles ditados, "Ah, não pode abrir Ixi, loja na rua porque a Natura não a deixa, e não natureza sei o até quê. hoje tem muita coisa, né? Até hoje tem as frescuras, né? Aí, na hora de ir embora, tinha uma escadinha com uma placa de aluga-se. Daí eu falei, meu, vamos entrar ali pra ver? Daí tal, era a última sala, só que aquela escadinha dava num hotel e nas salinhas. Falei, cara, vamos alugar essa sala, tal. Meu, você não tá afim de entrar na sociedade comigo? Aí fui flertando. E tinha outro fator, era na frente da estação de trem da rodoviária. E tinha um fator que era negativo. Sabe aquelas mulheres que ficam na estação? O pessoal levava para aquele hotel daquela escadinha. Ah, era um hotel de alta Isso. rotatividade. Meu, então era uma coisa muito desafiadora, porque você vai ter que fazer o ponto e as pessoas talvez vão ficar meio assim de entrada, preconceito de subir aquela escada. E saber o É, que que vai achar lá no final, né? Do corredor aí para a isso. última sala, Falei, eu acho que eu vou abrir uma loja de sex shop, que é melhor. tava já meio caminho andado, verdade. Aí, resumindo, aí na hora de ir embora eu falei, meu, você não quer entrar comigo de sociedade e tal? Entra aí e tal, não falei de dinheiro nenhum. Daí, lá no bar também, aí eu convenci ele. Falei, vamos fazer um empréstimo no banco. O Alexandre nunca tinha feito um empréstimo na vida. E Os é o pais tipo do dele, cara conservador, sim, os pais dele certinho ali, também, tudo certinho. Eu já era vida louca, já tinha feito, já tinha um monte de coisa, tudo. empréstimo, paga. Sempre fui correto, mas Sim, sempre mas tava me virando ali, né, devido às arriscada, gostava de circunstâncias. arriscar. Isso. Aí fizemos no Banco do Povo, pegamos R$ 3.000 e no Banco do Brasil a gente fez em 80 vezes lá, acho que pegamos 5.000 e pouco, eu não lembro. Eu sei que E era daí, para comprar produto e para comprar comprar os produto e móveis. montar a loja. Aí eu tinha uns vidros que eu ganhei de um rapaz, montamos lá, naquela salinha ele entrou e começamos com a Avon daí, antes era só a Natura, aí colocamos a Aí Avon. falou, vamos pôr a Avon também. Falaram que vendia bem e tal. Aí pegamos enfim, fizemos lá. Pegamos uma menina que era sobrinha de um rapaz lá e deixamos ela lá sozinha no começo, que eu tinha que ficar lá na Você ficava garagem, na o outra, Alexandre o lá. Alexandre trabalhava. E a mesma coisa, ficava lá embaixo panfletando. Eu ia lá, ficava lá, fazendo o pessoal subir e Não tal. adianta abrir também uma loja e ficar parado lá dentro esperando Isso. o Mas daí cliente. um dos erros que a gente teve, a gente pegou uma pessoa muito ruim. Você imagina, a primeira impressão é quando você chega na loja, o vendedor ali que vai te atender. E a menina era muito ruim, quase a gente quebrou por causa dela. Ficou quase 6 meses ela lá E e, não vendia meu, nada. nossa, tava difícil o faturamento, o Alexandre já tava ficando meio E assim, aí, vocês tiravam dinheiro do bolso no começo para tirava, poder manter a loja? dava um jeito, tirava aquela mesma coisa, ia Faz pagando o com cartão de cartão de crédito isso, e ia dando um jeito. Eu sei que daí eu achei uma moça que morava perto de casa, assim, uma morena linda, assim, ela, sabe aquela pessoa da voz forte, comunicativa. comunicativa, aí colocamos a Mona Lisa lá. Menina, mas mudou da água pro vinho a lojinha. Aí começou, era uma lojinha mesmo, uma salinha de 20 metros, 25 metros no máximo. E eu ficava lá também, aí ficava lá embaixo, lá panfletando também, fazendo o pessoal subir, puxando o pessoal, tal. Aí essa menina aí, meu, o atendimento dela era impressionante. Fez Começou a a diferença cativar e total. fez toda a diferença. Nossa, que Aí agora eu vou bacana. resumir, porque senão vai ficar muito extenso. Aí começou a subir muita gente, contratamos outra pessoa, aí duas meninas. Aí, adivinha o que aconteceu? Tivemos que fila e tivemos que colocar a senha, Você colocou aí porque a fila aqui, você e, pegou aquela plaquinha lá da casa. e aí tivemos um negócio de senha. O pessoal pegava a senha, É, eu sentava e também. esperava e não começamos mais a dar conta, porque começamos a ficar famoso. Aí pegamos a sala do lado, quebramos a parede. Aumentamos a loja, pegamos a sala do outro lado, quebramos, pegamos a sala da frente que virou estoque. Aí essa loja, assim, deu aquele up pra É. gente. Eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu, né? Exato. Foi aí vocês começaram a participar dos eventos, né? Essa é a parte. É a parte que veio fazer toda a diferença. Márcia, Mas essa parte do network que essas viagens fazem é muito não melhor tem do que um preço, né? diploma. Ela te leva em cada lugar, porque
desde quando eu fui nesse network aí, nessas viagens, acho que foi uma da Natura também, que eu fui lá pra Angra dos Reis, eu não lembro. Aí conheci a turma, assim, eu era muito pequeno, né? E tinha uma galera, o Guilherme Povra, Que todos era o aqueles, os máximo. Leão, a Drica, tal. Meu, aí os caras abriram minha mente, assim, de uma forma que nada, pode abrir na rua, que você vai ver seu faturamento vai Arrisca. dobrar, pode arriscar, você tem que vender essa marca, é isso, é aquilo. Aí nessa brincadeira a gente já tinha aberto outra loja em Mauá, que era escadinha também. Já tinha Pra ido para a mapear, segunda falou, meu, loja. deu certo, vamos colocar ali. Aí abrimos essa de Mauá, depois já abrimos outra de escadinha em São Bernardo. Era tudo escadinha, mas estava indo bem. Gente, eu falo muito, é muito importante mesmo essas viagens. Assim, eu falo para Uhum. vocês se esforçarem. Eu quero muito que quem nunca ganhou uma viagem, que faça uma viagem, porque é um divisor de águas, É. né? Nossa Você senhora. conhece pessoas, abre sua cabeça, não perca a oportunidade, nem que seja um evento, sei lá, no seu ER, só da sua cidade, só no local. Vá até lá, porque faz muita diferença. Eu me lembro que no começo eu não podia deixar a loja, que eu que vendia. Mas a partir do momento, nem era que ganhava a Uhum. viagem, mas tinha um encontro da Avon, um encontro da Natura, eu ia. É E isso. quando eu comecei a ir nos encontros, encontrar pessoas de verdade, fez muita diferença para mim. Mas, Robson, quando eu converso com você, uma coisa que, para mim, assim, se eu for falar, né, da tua loja, da tua trajetória, eu penso numa palavra que é crescimento, Uhum. né? Vocês cresceram, né? Você e o Alexandre, vocês Uhum. cresceram de uma forma impressionante e vocês cresceram estruturados, cresceram bem. Uhum. Se bem que quem vê cara não vê corre, né? É, Porque o que vocês passaram para chegar até isso. aqui, não, Você com sabe da certeza caminhada. não foi fácil de jeito nenhum. Mas e como você sabe, a gente está aqui não só para inspirar, mas Uhum. também para ensinar, para dar dica. Sim, Olha, sim. sentou nessa cadeira aqui, tem que entregar o ouro, hein? Eu adoro isso e você também. A gente Eu sabe, acho gosta de dividir. Quem divide compartilhar multiplica, né? é verdade. Isso. Compartilhar conhecimento é maravilhoso. E falando em crescimento, Robson, você sabe que é uma pergunta que as pessoas fazem muito para a gente. Ah, mas eu sou pequena, eu não consigo crescer. Que dica que você pode dar para quem quer crescer? A Sim, pessoa sim. começou, é pequeno, e assim, inspirada você já está. Uhum. Saber que dá para começar do zero, do -10, como eu comecei, Sim. e se tornar grande, você já sabe disso. Mas como fazer? Qual a dica que você dá para quem é pequeno e quer crescer? Ô, Márcia, eu penso assim, você vai começar o seu negócio, entenda qual que é seu perfil. O que que você quer? Eu sempre quis crescer, eu sempre tive essa ambição de crescimento. Se você quer ficar dentro da loja, cuidar do seu negócio a vida inteira ali, você não vai crescer. Se você ficar atrás do balcão a vida inteira, você vai ter que ter Ah, muito pessoas. importante, Você muito vai ter que ter importante. pessoas. Então, o delegar é uma palavra assim imprescindível para o negócio, saber delegar. Eu aprendi isso com um gerente meu lá do laboratório que era muito bom nisso. Ele não estava nos lugares, mas ao mesmo tempo ele estava. Era um cara que sabia delegar e pôr as pessoas certas nos lugares certos. E eu tô falando de um assunto muito crítico, que é pessoas, contratação de pessoas. Hoje em dia tá muito Meu Deus, difícil. isso é muito difícil, Então, verdade. mas para você crescer, você tem que ter alguém trabalhando. Você vai ter que confiar ali. Você vai ter que um dia abrir mão de estar presente. Você tem que pensar em outras coisas. Para eu crescer, não podia estar enfiado dentro de uma loja, vendo briga de vez de funcionário, vendo coisinhas do dia a dia, troca de produto. Isso daí você tem que treinar alguém para ficar ali e não chegar isso em você. Então, É foi verdade. desse jeito, a gente foi contratando pessoas. Claro que tem bastante turnover, tem bastante rotatividade no nosso Que é uma negócio, parte difícil, né? mas, e outro, você vai chegar num patamar, Márcia, que uma coisa também muito importante que eu vejo o pessoal reclamando. Nossa, eu não consigo parar funcionário. Cara, será que o problema é o funcionário ou é você? Porque, ó, pensa bem, As eu tenho empresas uma estão aí, rotatividade, mas tem. peraí, quanto que você paga pra ele? Você paga o piso? Você Você paga dá o algum mínimo benefício possível pra ou o ele? máximo Você dá possível? uma bonificação pra ele? Eu não vale alimentação de R$ 300 para meus funcionários. Eu Quantos dou, funcionários vocês têm hoje hoje, estou Rob? média de 100 funcionários. 100 funcionários. É, eu dou bonificação por perfume vendido. Se ele ficar ali com 1.800, o outro que oferecer 1.850, ele vai sair. Agora, importante, que tipo de chefe que você é? Você é um líder ou você é um chefe? Aquele que fica olhando na câmera para ver se ele tá parado. Esquece essas coisas, cara. Ninguém é robô.
Você tem que entender como que é o funcionamento da loja, senão você vai perder funcionário. Saber como lidar com funcionário. Você não precisa ser amigo, não precisa ser nada disso. Você tem que respeitá-lo, levar informações para ele. E hoje em dia, essa geração, você tem que dar feedback o tempo todo. Não sou eu que dou. Hoje a gente tem uma supervisora, tem uma coordenadora e tudo tem isso. toda uma estrutura, uma hierarquia dentro da empresa. Márcia, é importantíssimo. A gente fez uma pesquisa de clima agora que veio cada coisa que você não tem noção. Tivemos dispensas por várias, enfim, chegamos numa estrutura legal. A gente tem uma pessoa que cuida de gestão de pessoas também. E é isso. E você vai crescendo. Aí você vai se estruturando conforme o tempo vai É passando. verdade, olha, você tocou num assunto muito sério. Eu conheço muita gente que eu vejo potencial, pessoa boa, inteligente, capaz, que pode crescer, mas fica ali na loja, no balcão, atendendo o Uhum. cliente, ou fica fazendo troca, ou não tem coragem de deixar o caixa na mão de alguém. Gente, não tem como. Para você crescer, você precisa de De mais pessoas, É por isso que eu falo do né? relacionamento de pessoas, tanto com o cliente como o relacionamento ali É dentro da sua verdade, são casa. pessoas. E na É. verdade, o funcionário é o seu cliente número 1, né? É, exatamente. E Eu valorize o concordo. funcionário, porque não é Valorize. fácil segurar, gente. Não é. É isso. Mas, Márcia, tem outras coisas também, eu não sei se já tá acabando também, Não, mas vamos desses embora. Tá networks aí das interessante. viagens, Isso a gente vai falar. quando eu conheci pessoas que me fizeram virar o autoatendimento, porque até então era um balcão na loja e revistinha. Ah, tem muita gente Isso que tem perdia um medo, tempo né? gigantesco. Eu tinha que ficar por no sistema, trocando preço no sistema, porque virava ciclo. Hoje eu trabalho com descontos em cima de tudo, preço Você não cheio. fica, você não trabalha Não com acompanho promoção de do revista, catálogo, promoção não de revista, acompanho. não. Às vezes tem produto meu que está mais barato que a revista. Eu dou 20, por exemplo, tem uma marca que eu dou 20% em cima do preço cheio da revista e tá lá, na minha prateleira, e tem as vendedoras lá que vão atendendo e tal, e chega no caixa. Hoje a estrutura é assim, mas foi nesses networks também que eu aprendi, A gente aprende muito, nessas né? viagens. Uns com os outros, né? Nossa, teve uma viagem, negócio de cashback que eu tava por fora, negócio de cupomania. Me falaram E é tanto, tanto dinheiro essa que me tem trouxe atrás uma dessas grana, Márcia, de coisas, uma né? conversa que eu tive numa dessas viagens. E olha, não é porque a pessoa é pequena ou grande, você vai tirar coisas tão boas dos pequenos que estão começando que às vezes a Verdade. gente perde, a gente esquece. Essa última que teve do navio da Boticário, eu tava com um pessoal que é menor. Nossa, eles me abriram a mente com um monte de coisa Monte que de coisa. passou É assim. impressionante. Eu tenho, sei lá, uma das mais antigas, são quase 30 anos nesse mercado. Uhum. Mas eu aprendo com uma pessoa que acabou de começar. Eles É têm uma ideia impressionante. diferente. Por que eu não pensei Sem contar que tá nisso? mudando muito rápido Muda, as coisas. muda, Você vê, é marketplace, a pandemia. A gente tinha uma resistência enorme para entrar no marketplace. verdade. E aí veio a pandemia, o Alexandre foi lá, postou um monte de anúncio sem saber o que ia Não sabia vender ou nem o não. que fazer, No porque outro era dia, a um monte única de opção. pedido. Eu e ele na pandemia, indo lá no nosso centro de distribuição, caçando os produtos para mandar. Aí começou tudo assim. E do nada, hoje o marketplace tem uma representatividade muito grande pra gente. Marketplace hoje tem uma representatividade grande. E você vê como vai mudando, né? O Mercado Livre nosso já não tá tão bom quanto a Shopee. Aí agora vai ter negócio do TikTok TikTok que vai Shop. virar Shop. Aí vem Ó, a tem um Amazon, vem... episódio falando sobre o TikTok Shop. Procura aqui que você vai encontrar um episódio explicando sobre isso. E a gente tem que estar à frente, É o né? que você Você tem que falou, você tem aceitar que ir tudo. ir nadando ali, aproveitando que as ondas e pegando as São ondas, ondas meu. mesmo que a gente tem que ir pegando mesmo. Mas, Robson, eu queria que você me falasse um pouquinho aqui como é que é essa história de fazer uma marca sua. Isso Tá. também vem muito do seu empreendedorismo, né? Mais uma que veio das viagens, que eu sou sócio do Kaique, primeiramente, né, também, Aham. da marca, e numa viagem que teve, eu peguei amizade com ele e partiu do Kaique, na verdade, isso. Ele que E falou. ele chamou eu pra entrar. E na época, a gente sempre foi assim no embalo do que tá ali no momento. Na época era o Desmaia Cabelo, lá da Eu lembro do Lola, do negócio. Ressuscita Aí Cabelo. nós fizemos o Ressuscita Cabelo com o cheiro do perfume Pur Seduction. E estouramos de vender nas lojas. A gente fez a embalagem rosinha, bem simples lá. E aí você tem que entender qual que é seu público também, né? E o nosso público cabia esse produto. Aí começamos a fazer esse, depois fizemos 5 minutos embaixo do chuveiro lá para fazer progressivo. Vocês mesmos que Meu, criam, assim, que Então, têm a as gente tem a ideias? ideia e leva para os terceiristas, né? E eles, a gente vai criando a embalagem, vai criando o cheiro, a gente que escolhe tudo, para que serve. E tudo começou assim. Aí depois veio o lencinho demaquilante, que a gente falou, pô, é o produto que eu mais vendo. E o principal, a gente sabe o que vende de todas as marcas no nosso sistema. a gente já sai na frente, né? Então, eu já Ó, sei o falando que em fazer. sistema no Nano, você consegue ver tudo isso, né? Consegue também. Curva A, tudo que você precisa ter. Sistema do Nano é bem completinho. Então, Márcia,
que aconteceu? A Alexandre é o conservador, lembra? Uhum. Aí eu e o Kaique pegamos ele na chincha. Meu, você tem que entrar na marca, não sei o que, Ou tal. entra ou tá Entramos. junto. Aí faz uns 3 anos ele entrou, o Felipe também já tava, o irmão do Kaique. E o Alexandre veio para acrescentar bastante, assim, com Hoje o são Alexandre. 4 sócios, É, então. eu e ele e os dois irmãos, 4 né? meio 2, né? E foi bom, porque o Alexandre é um cara de TI, é um cara centrado ali, que fica no computador. Eu já não gosto de ficar na frente de um computador, eu Você é gosto mais de comercial mesmo. comercial, então ajudou a organizar ali na retaguarda, né? Aí foi quando a gente começou com os perfumes assim, com tudo. Que veio os perfumes da Intensity com inspirações importados. Aí, menina, na hora que a gente colocou nas lojas R$ 5 para cada vendedora que vendeu um perfume, você imagina se ela vendia das outras marcas. Aí só A foi gente Intense Secret. a gente está com uma lucratividade boa que a gente consegue fazer essa Vocês são bonificação. fabricantes. Ou seja, você está segurando o funcionário, você está com uma lucratividade boa com o produto que é seu. Então daí começamos, né? A gente fez hidratante, a gente fez o árabe. Esse árabe é uma história de uma viagem que Uma a gente fez para viagem, Dubai também, verdade. pela Verdade. Boticário ou Eudora, não lembro. Acho que eu adoro aquela E aí viagem para começamos, Dubai, foi o Eudora. que vende? Ah, vem luva de silicone, temos luva de silicone, fizemos a nossa. Lenço, vende bastante. E o do árabe foi o primeiro autoral nosso, né? Que quando a gente estava fazendo o passeio, a gente passou numa galeria, o cara Eu tava lembro, eu com tava óleo, junto, né? passou, eu falei, eu não vou comprar perfume, eu vendo perfume, né? Mas a gente é tonto, a gente compra do mesmo jeito. Né? Aí voltei, peguei o olhinho do cara, trouxe, eu falei, cara, eu vou fazer E esse todo mundo perfume. na viagem, eu me lembro que gostou desse Gostou. cheiro, foi um sucesso, Aí eu né? cheguei lá pro perfumista, que é o cara que fez o caiaque da Natura, inclusive, o Uau. Eurico. Aí ele extraiu uma dó, não sobrou nada do perfume pra mim. Aí ele extraiu e criou o dirham, que é o nome da moeda Lá de de Dubai, Dubai. né? E aí o medo do pessoal de não dar muito certo, porque é um perfume um pouco Mais mais caro, caro. as essências são caras, a dolarização fica lá em cima, então fizemos o dirham. E deu super certo. A Super gente certo, campeão de fizemos vendas. 7.000 dirhams, vendemos em 8 meses. Em 8 Caramba. meses. Foi, e E, aí, e a gente tá sem, né? Porque eu mesmo sou uma grande mas a vendedora gente de não vocês. esperava que ia ser a bendita internet, né? Que o menino lá postou lá no Instagram dele. A gente não entendeu nada porque Ah, tava mas vendendo no foi mercado. aquele menino O que eu seu! O seu foi meu! Eu achando que É era engano, eu verdade. falei, ó, Viu Márcia, como a até que gente enfim fez fez uma, meu. Oh, Aí, até que enfim, Márcia Carvalheiro, essa bagunça. Mas é isso, né? Essa aham, coisa de internet é isso, bombar. Aquele menino bombou, tanto que eu não bombou, tenho meu. dirham mais, vocês não têm, né? Márcia, sabe como que eu Verdade. descobri? Hum. Tem um menino que me encontrou na IR da Boticário, que ele tem paralisia cerebral, o Rômulo. Ah, Você não sei se lembra da lembro história? dessa história. Aí ele queria me conhecer no dia, que eu tava lá na Boticário. Eu ajudei ele, ajudei não, né? Eu fui lá e dei uma. Tava junto com ele, vende Intense Secret hoje, né? O Rômulo. Ai, Tá fofinho. ganhando dinheiro. Eu descobri por causa dele que era desse menino, porque ele começou a me pedir dirham toda hora. Eu falei, o que Mas tá dá acontecendo? Aí eu descobri que era o menino. E ele vendeu mais de 200 dirham no Shopee, tá todo feliz Tá lá, cara. vendendo. É porque assim, gente, ó, eu vou sempre bater nessa tecla, porque é por isso que a gente está aqui. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E aí eu trabalhando com os produtos dele, margem boa, eu contratei um influenciador, porque eu também não tô parada, né? Aquela história, não É. adianta você ficar parado. Eu tinha um produto com margem boa, eu contratei um influenciador. Até o Robson falou: Nossa, algum influenciador, eu acho que é de Uhum. Osasco, porque Eu achei que era de por que você Osasco. achou que era de Osasco? Você Ah, sabia porque eu que falei que vinha de você, eu cada? falei, Ah, acho que falando ela. do Rei dos Eu falei, Catálogos, acho que ela né? vai tentar trazer pra loja, porque a gente pega influenciador da nossa Aham. região, que traz muito fluxo pra Olha, loja. tem outro assunto que a gente precisa conversar. Tem É, tanta coisa, gente, que vocês é, vão descobrir, vão conhecer aqui nesse podcast, mas já tá o tempo uma não é pena. nosso amigo e tá acabando aqui, Robson, mas fica já o convite para você voltar muitas Tá. outras vezes. Conte comigo, é um prazer. Muito bom. Então, assim, dá sua mensagem aí, fala também como é que a gente pode encontrar você. A gente tem a loja Tem Desconto, né? Que começou de tantos os clientes pedirem desconto. Olha o nome. Aí Tem a gente colocou o nome da loja de Tem Desconto, aí a gente abreviou para TID, né? Porque a gente faz sacola presenteável para ninguém ficar andando com Tem Desconto. dando presente Mas com desconto, né? aí, então, lojas Tem Desconto, underline oficial e Intense Secret Cosméticos, que são a marca e a loja. Aí vocês acham a gente lá. E é isso, gente. Lembre-se que são pessoas. Tudo é relacionamento. Vocês têm que saber se relacionar para conseguir empreender. E pense, se você quiser ficar dentro de uma loja, não tem problema, fique. Mas não deixe de delegar para você ter tempo de pensar. É isso, muito obrigado. Espero ter agregado alguma coisa aí e ter incentivado vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Márcia. Obrigado você, Robson, querido amigo.
Gente, olha, se esse episódio te inspirou, se esse episódio abriu sua cabeça de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, para que a gente possa continuar, tá bom? Gente, adoro ficar com vocês aqui, tô adorando falar nisso, espero de coração ter contribuído de alguma forma para o seu crescimento, tá bom? Um beijo e até os próximos episódios.